Fala aí galera, tudo certo? Professor Israel aqui de novo. A gente está aqui para comentar então novamente o vestibular da Santa Casa. Tivemos hoje a prova de conhecimentos gerais, em que caiu de tudo, e nós tivemos uma prova de química bastante equilibrada, uma prova que cobrou alguns dos principais conteúdos da química do ensino médio de maneira bastante consistente, inclusive. Uma distribuição bastante interessante, um predomínio de estrutura da matéria e de fisicoquímica, uma contribuição significativa de química orgânica e um pouquinho de química geral, né? Tivemos uma prova que ela não foi difícil, mas ela também não foi uma prova fácil, né? Ela foi, na nossa opinião, mais complicada que a prova de conhecimentos específicos. Interessante, porque nós tínhamos questões mais sofisticadas na prova de hoje, que é uma prova de conhecimentos gerais e que tradicionalmente costuma ser um pouco mais simples do que a prova de conhecimentos específicos, ok? Então, assim, questões que envolviam cálculos um pouquinho mais pesadinhos, as questões que não envolviam cálculos tinham um texto um pouco mais truncado, exigiam um pouquinho de atenção assim, a mais do candidato. Vamos fazer um comentário rápido aqui sobre cada uma das questões, né? Nós tivemos aí a questão 51, uma questão que a gente acredita bem tranquila, mostrando vários hidretos não metálicos, e você precisava perceber que o hidreto não metálico de maior ponto de ebulição seria a amônia, né? E isso por conta da realização de ligações de hidrogênio intermoleculares. Então, uma questão até bastante tranquila, meio clichêzão essa daqui, né? A questão 52, outra questão acho que é bastante clichê para um aluno que se prepara, né? Falando sobre soluções hipotônicas, hipertônicas e isotônicas em relação às células, né? Então aquele velho caso, né, de a célula ser colocada no meio hipotônico, ela fica túrgida, no meio hipertônico ela fica mais murchinha e no meio isotônico ela mantém o volume celular. Um classicão aí da parte de propriedades coligativas, discussão sobre pressão osmótica. A questão 53, uma questão de equilíbrios iônicos, né, em que se falava do tratamento de um efluente de uma indústria, o efluente tinha caráter ácido, a questão exigia uma estequiometria envolvendo aí o conceito de pH, para descobrir qual solução deveria ser utilizada para fazer a neutralização desse efluente. Uma questão bastante legal, bastante interessante. Questão 54, uma questão que envolvia polaridade molecular, né, e um pouquinho aí de densidade, né, quando o sistema aéreo é heterogêneo, tentar saber qual seria a fase superior e qual seria a fase inferior em relação à fase aquosa, uma questão, acredito eu, bastante tranquila. A questão 55 até nos surpreendeu um pouco, voltar a falar da fosfetanolamina, que era um tema que aconteceu aí há 2 anos atrás, né, que era um suposto composto com atividade antitumoral, anticancerígena, e eles, na verdade, não falaram nada especificamente da fosfetanolamina, cobrando, na verdade, uma estequiometria com conceito de rendimento de reação. Uma questão muito bacana, muito bem feita essa aqui, né? Vamos falar aqui da questão 56, questão mais fácil da prova, eu acredito, a questão de química orgânica, basicamente reconhecimento de grupamentos funcionais na molécula do THC, que é encontrada na maconha. E a questão 57, essa é muito boa, né? Tratando do conceito de hidrofilicidade ou lipofilicidade, né? Então você tinha aqui uma molécula orgânica em diversos grupos polarizadores, aumentando a hidrofilicidade, e na mesma questão cobrava-se o conceito de acidez de grupamentos funcionais. Então você tinha uma carboxila de ácido carboxílico, que evidentemente era o grupo mais ácido dentre os citados, tá? A questão 58. Questão um pouco pesadinha, né? Calculeira, exigia um pouquinho de atenção do candidato, não era difícil demais a questão, mas ela exigia uma capacidade de compreensão do que estava sendo proposto e transformar aquilo mesmo em cálculos, transformar aquilo em números, mas uma questão bem bacana. A questão 59, bioquímica, né? Um vestibular de medicina em geral não deixa de cobrar bioquímica, tratando aí da formação de um dipeptídeo através dos aminoácidos glicina e alanina e também do conceito de hidrólise que poderia ocorrer se esse dipeptídeo fosse colocado em uma solução ácida ou básica e sofresse aquecimento. Essa questão 59, eu acho que é interessante o comentário, talvez alguns candidatos possam ter optado por desnaturação. Em nível de dipeptídeo, a gente não tem desnaturação como sendo um processo possível. Então, na verdade, a desnaturação ela vai acontecer com peptídeos maiores que assumem uma forma tridimensional, né? Uma estrutura secundária e posteriormente uma estrutura terciária numa eventual proteína. E a desnaturação significa a quebra dessa estrutura tridimensional.
Em nível de dipeptídeo, essa estrutura tridimensional ela ainda não existe a princípio, então não dá para se falar ainda de desnaturação. Por isso que o correto aqui seria realmente pensar na reação de hidrólise. E por último, a questão 60, falando aí do conceito de meia-vida, período de semidesintegração de um radiofármaco, né? Muito tranquila a questão, bastava simplesmente descobrir a meia-vida do radiofármaco e depois ver quantos períodos de semidesintegração ocorreriam até chegar na concentração, na atividade mínima que era proposta, ok? Então, como sempre, a gente espera que vocês tenham tido um excelente desempenho e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, valeu galera, tamo junto!